Tudo bem com vocês? Sim ou não? Todos fortalecidos na força do Senhor? Amém. Glórias ao nome do nosso Deus. É bom ver os irmãos. Engraçado, a gente deixa de ver. A gente está acostumado a ver a igreja todo dia, faz falta, pastor. Essa semana eu tive uma semana um pouquinho mais agitada, porque foi a semana do curso de especialização. E para completar, hoje ainda tivemos que fazer prova, de modo que a semana ficou um pouquinho mais cansado. Mas, graças a Deus, tudo deu certo para a glória do Senhor. Amém? Você pode abrir a palavra de Deus em Apocalipse, no primeiro capítulo, o versículo 9 até o versículo 19. Apocalipse, o último livro das Sagradas Escrituras, o primeiro capítulo, a partir do versículo 9. Tirando o presbítero Anderson, quem já leu o livro de Apocalipse aqui? Faz assim, ó. Pouca gente. Quem já leu mais de uma vez? Amém. O presbítero Anderson lê Apocalipse mais de uma vez ao ano, né, presbítero Anderson? Se ficar alguma dúvida, irmãos, pode conversar com ele depois, no final do culto, tá bom? Todos acharam aí? Então, leiamos a palavra do Senhor. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto,
e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Até aqui. Você pode falar com o Senhor? Você pode pedir ao Senhor que fale ao seu coração? Se você veio esta noite aqui e deseja ouvir a voz do Senhor, é necessário que você converse com Ele. É necessário que você abra seu coração. É necessário que você entregue os seus sentidos e peça ao Senhor: Senhor, fale ao meu coração. Às vezes é necessário também, irmãos, pedir ou dar uma ordem à alma agitada que muitas vezes atrapalha a gente de ouvir a voz do Senhor, para que ela venha se aquietar, como fez o rei Davi dizendo: alma, aquieta-te, para que você possa ouvir a voz do Senhor. Deus eterno, Deus santo, em o nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, reunido aqui a tua igreja, Senhor, adorando o teu nome. E neste momento nós acabamos de ler a tua palavra é poderosa, a tua palavra fala aos nossos corações, a tua palavra, Deus, tem poder para transformar o nosso ser. A tua palavra, Pai, revela quem tu és. A tua palavra, Senhor, revela a tua grandeza. A tua palavra, Deus, mostra quem nós somos e onde nós precisamos ser moldados e transformados para a tua glória. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Espírito Santo, fale aos nossos corações, fale ao coração da tua igreja, fale ao teu povo, fale àquele que entrou por essas portas e aqueles, ó Pai, que estão nos ouvindo, ou neste momento, através das redes sociais. Deus, fala conosco, porque precisamos ouvir a tua voz. Nós te pedimos e nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos aqui, que encontra-se em Apocalipse, e Apocalipse quer dizer revelação, revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele foi escrito por João, mas a revelação veio do próprio Senhor da igreja. O nosso Senhor e Salvador Jesus trouxe esta revelação da parte do Pai para João e pediu que João transmitisse esta palavra à igreja do Senhor, que transmitisse essa palavra a mim e a você. Você crê que este livro foi escrito para você? Sim ou não? Toda a Escritura é divinamente inspirada, irmãos, para falar aos nossos corações. E o livro de Apocalipse não é diferente. O Senhor deixou aqui relatado para nós as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. E nós temos visto nestes dias a palavra de Deus se cumprindo a cada dia. E a palavra deixa claro que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, aquele que morreu e reviveu, aquele que venceu a morte, aquele que venceu as trevas, aquele que venceu o diabo, está vivo, subiu aos céus e irá voltar para buscar a igreja gloriosa do Senhor. Esse livro foi escrito, queridos, há quase 2000 anos atrás. Mas é um livro atual. É um livro que, quando nós olhamos aqui, muitos têm uma visão equivocada. Elas falam, olha, quando falam em Apocalipse, elas só pensam em coisas ruins acontecendo o tempo todo. Mas, na verdade, quando a gente lê Apocalipse, a gente precisa entender que aqui tem uma revelação, e simplificando para nós entendermos aqui nesta noite, a revelação contida neste livro é para mostrar para mim que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é o vencedor, amém? Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu as trevas, ele venceu Satanás e ele reinará para todo sempre. A igreja diz, amém. Amém.
Você crê nisto? Então, amados, João começa dizendo aqui, e lembrando os irmãos, que este João é o mesmo que escreveu o Evangelho de João, é o mesmo João que escreveu as 3 cartas apostólicas, com seu nome. Ele já estava velho, com quase 100 anos de idade. Então, quero dizer para você que está um pouco avançada em idade. Deus pode te usar ainda na sua idade. Sabia disso? Você que está com 90 e poucos anos aí para frente, a minha irmã que completou mais um ano de vida, irmã, enquanto a senhora estiver aqui na terra, Sr. Pedro, enquanto o senhor estiver aqui na terra, irmão Nivaldo que está aqui conosco, enquanto estiver aqui na terra, vocês são instrumento de Deus. João já estava com quase 100 anos, e assim, com quase 100 anos, hoje a gente já fala assim, poxa, já pode descartá-lo, já pode, aposentá-lo, não tem nada para produzir, mas olha que este homem produziu, irmãos. Olha que revelação que este homem trouxe para a igreja do Senhor, apesar da idade avançada. Então, Deus tem poder para usar criança, Deus tem poder para usar jovem, adolescente, Deus tem poder para usar os adultos, e Deus tem poder para usar o pessoal com mais idade, o pessoal da terceira idade, o pessoal da quarta idade, até enquanto você estiver aqui sobre a face da terra. Creia que Deus pode e deseja usar você. João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, estava na ilha de Patmos por causa do testemunho do Senhor Jesus. Ele estava pregando a palavra do Senhor, e por causa da palavra, ele foi jogado naquela ilha. Ficou exilado naquela ilha. Os irmãos sabem que o Império Romano dominava naquele período. Os irmãos sabem que houve uma grande perseguição ao povo de Deus. A igreja do Senhor, já no seu início, ela passou por muitas dificuldades, passou por muitas aflições, mas a palavra de Deus diz o seguinte, Jesus falando, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, o quê? Não prevalecerão contra ela. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui na terra, terá aflições, terá lutas, terá batalhas, mas ela é vencedora por causa do nosso Senhor, que é vencedor. Você crê nisto? De repente, o apóstolo João podia estar lá naquela ilha reclamando, se lamentando, olha, eu trabalhei em prol do reino, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preguei a palavra de Deus e agora estou aqui. Mas o Senhor da igreja, que ele conheceu ainda muito jovem, quando Jesus estava no seu ministério terreno, ele andou com Jesus, em carne e osso, ele viu Jesus pregando o evangelho do reino, ele viu Jesus curando enfermos, ele viu Jesus fazer o cego enxergar, ele viu Jesus fazer o surdo ouvir, ele viu Jesus fazer o mudo falar, ele viu Jesus fazer o paralítico andar, ele viu, irmãos, com os próprios olhos. E este mesmo João esteve com Jesus no Monte da Transfiguração e viu Jesus se transfigurar naquele monte. Depois ele viu Jesus, queridos, pendurado no madeiro, pregado numa cruz, derramando o sangue dele. Ele viu Jesus morrer, ele viu Jesus sendo sepultado, e quando Jesus estava morto, quando a esperança de muitos já tinha esvaído, ao terceiro dia, este mesmo Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E depois da ressurreição de Jesus, o apóstolo João se encontrou com Jesus após a ressurreição, irmãos. Jesus apareceu para ele. Ele viu Jesus após vencer a morte. Jesus esteve aparecendo para eles durante 40 dias após a ressurreição. E depois eles viram Jesus ascender aos céus. E quando ele estava olhando para cima,
aparece um anjo e fala para ele: olha, este Jesus que estão vendo subir, que desapareceu nas nuvens, ele voltará da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. Os irmãos creem nisto? Amém. Então, queridos, ele estava preso na ilha de Pátimo por amor ao Evangelho, e ele conheceu Jesus, andou com Jesus, mas agora ele está ali naquela ilha, e diz que ele foi arrebatado em espírito, no dia do Senhor, e ouviu atrás dele uma grande voz, como som de trombeta, uma voz que chamou a atenção, uma voz forte, dando a ele uma ordem: o que você está vendo, escreve no livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Hoje seria, assim, geograficamente, a Turquia, Ásia Menor, Turquia. O que você está vendo, o que eu estou te revelando, escreve no livro, envia às 7 igrejas. Amém? Até aqui? Aí o texto vai dizer que ele ouve aquela voz como um som de trombeta, ele ouve aquela ordem e diz que ele vira para ver quem estava falando com ele. E quando ele olha, queridos, diz o texto que ele vê 7 castiçais de ouro, e esses 7 castiçais, no versículo 20, vai dizer que são as 7 igrejas. É uma figura. No livro de Apocalipse tem muitas figuras. No versículo 20 diz que os castiçais, os 7 castiçais, são as 7 igrejas, ok? Então, quando ele olha para trás, vê 7 castiçais de ouro, e diz que no meio destes castiçais, deste candeeiro, um semelhante ao Filho do Homem está entre os castiçais, andando. Só que este Filho do Homem, irmãos, quem é? É o próprio Senhor Jesus. Então aqui está dizendo que o Senhor Jesus, ele passeia no meio da sua igreja. Ele anda no meio da igreja. Às vezes a gente está dentro da igreja, a gente fica preocupado com tantas coisas, e tem coisas que a gente vê que acha só a gente está vendo, mas, queridos, o dono da igreja, o Senhor Jesus, ele passeia no meio da igreja. Ele conhece a sua igreja. Ele sabe como está a saúde da sua igreja. Ele é o único que tem poder e habilidade suficiente para olhar para a sua igreja e detectar as virtudes e os problemas que esta igreja possui. Eu falei com os irmãos que estava fazendo prova hoje: irmãos, você já foi avaliado alguma vez? É bom fazer prova? É bom fazer prova, né? Só que assim, a prova que eu fiz, não era só você escrever num papelzinho e dar para entregar e ir para casa, não. Primeiro, eles dão para a gente uma questão, aí a gente interpreta aquela questão, fecha um diagnóstico, depois que você faz o diagnóstico, você vai fazer as condutas que você aplicaria no seu cliente. Só que quando você entrega a prova para o professor, ele começa a perguntar: mas por que isso? Por que aquilo outro? E aí você vai ficando pequenininho, aí você vai diminuindo, aí quando você não tem muita certeza do que você está falando, vai encolhendo mais ainda, aí você já está com a cabeça já, né? Está sendo avaliado. Ele quer saber por que você escreveu aquilo, não apenas o que está escrito, mas quer saber, poxa, o que você quer dizer, o que você está entendendo, por que você pensou assim, qual motivo você escreveu isso aqui? Aí tá,
Aí depois parte para outra fase. Aí na outra fase você vai aplicar as técnicas ou avaliar o cliente, ele está te olhando. Aí ele olha a posição que você fica, ele vai olhar como você coloca o seu cliente. Então, cada coisa, cada movimento que você faz, ele está te avaliando, irmãos. Aí o tempo todo ali, 3 pessoas te olhando, aí você começa a ficar nervoso, as coisas começam a confundir. Aí teve um amigo lá que inverteu a coluna do camarada, porque tanta informação na cabeça, mas ele sabia, mas ficou tenso. Então, quando a gente está sendo avaliado, irmãos, é tenso. Isso quando o homem nos avalia. A gente fica assim, porque está descortinando quem nós somos, ou como nós estamos, ou se a gente realmente sabe ou não sabe, não tem como ali passar sem saber, irmãos. E o nosso Senhor não é diferente, Ele, diferente dos professores seculares, dos avaliadores seculares, Ele é um cara que tem uma visão perfeita. Um professor secular pode se enganar, mas o nosso Senhor não. Agora imagina um dia, eu e você na presença do Senhor, e Ele começar a olhar para mim, para você, e começar, olha, a vida sua aqui, passa um filme, aí você começa a ver a sua vida ali, aí você vê, puxa, aquele dia eu fiz aquilo, aquele outro dia eu fiz aquilo outro, puxa, e aí você tentando se justificar, não, mas naquele dia, Ele só te olhando assim, você pensa que eu não sei? Se fosse usar aquele jargão daquele filme que você fez no verão passado, né? Ele sabe de tudo, irmãos. Então, diante do nosso Senhor, não tem como ficar coisas escondidas. Você pode esconder de mim, você pode esconder do pastor Carlos, de qualquer pessoa. Você pode esconder da sua esposa, da sua mulher. Você pode esconder do seu marido, você pode esconder dos seus pais, mas do Senhor não. Você pode falar algo positivo com os seus lábios, mas o Senhor é capaz de perceber o que está dentro do seu coração, se a intenção com que você está falando determinadas coisas, aquilo procede realmente do seu coração. Ele sabe quando eu e você está servindo, se nosso serviço a Ele é por amor, ou se nosso serviço a Ele é para mostrar às pessoas que nós estamos servindo, mas o nosso coração gostaria de estar fazendo uma outra coisa. Ele sabe que quando eu e você vem para a casa do Senhor, se a gente veio com a intenção realmente de adorá-lo ou não. De repente, principalmente as crianças, às vezes o juvenil, os adolescentes, estou indo na igreja porque meu pai mandou, mas eu queria estar em casa jogando videogame, eu queria estar em casa fazendo tanta outra coisa. O Senhor sabe, não tem como esconder dele. E João, queridos, ao ver Jesus, ao olhar e ver Jesus, ele descreve a aparência de Jesus. Ele usa palavras para expressar o que ele estava vendo, só que ele estava vendo não Jesus como ele conhecia outrora, aquele Jesus que tinha andado com ele sobre a face da terra em carne e osso, mas agora ele está vendo um Jesus glorioso. Agora está vendo um Jesus na sua plenitude. Pensa nisso. E a visão foi tão forte, foi tão profunda, foi tão impactante, que ele cai como morto. O que ele vê, os seus sentidos, a sua força, se esvai. Quando Deus se manifesta de modo poderoso no meio da igreja, irmãos, é algo tremendo, mas também é algo terrível muitas vezes para nós, porque o nosso corpo não suporta a tamanha majestade que o nosso Deus tem. Sabia disso?
Quando Deus começa a se manifestar e você tem a certeza, tem a convicção que é Ele que está no lugar, que Ele está entrando na sua majestade, Ele está entrando na sua realeza, o que eu e você pode fazer é se encurvar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como fizeram os 24 anciãos. Quando Ele se manifesta com poder e autoridade, muitas vezes é impossível a gente dar continuidade na administração do culto, como aconteceu com os sacerdotes, quando o tabernáculo foi inaugurado, quando o templo do Senhor foi inaugurado, e quando Deus se manifestou, a maioria dos homens que tiveram encontro com Deus, diante da glória do Senhor, eles caem prostrados, tamanha a glória do nosso Deus. E muitos caem por terra gritando, ai de mim, porque eu vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei dos Reis. Entende isso, irmãos? Então João está olhando para Jesus. Então o retrato que ele traz para mim e para você não é aquele retrato feito por Leonardo da Vinci, né? Aquele clássico, né? Muitas casas têm aquela foto, né? Aquele desenho, né? Não era aquela foto. Então o que ele descreve aqui, que nós lemos, ele diz que quando ele olha, ele vê só que ele fala semelhante, ou seja, parece semelhante ao Filho de homem, parece com um homem, vestido até os pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos, com cinto de ouro, a sua cabeça, os seus cabelos brancos, como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Imagina isso. Ele está descrevendo o que ele está vendo. Presta atenção, ele está usando expressões como que, parecido com, porque, irmãos, a visão era tão gloriosa que acho que não havia palavras humanas para ele descrever o que ele estava vendo, de tão fantástica, tão incrível era aquela visão, mas o Senhor falou para ele escrever, então ele está tentando ali descrever o que ele está vendo com a linguagem natural, com a linguagem humana, mas a grandiosidade do Senhor é tão grande que ele precisa construir expressões para descrever o que ele está vendo. Seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão ou bronze, reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Você já viu quando o pessoal está derretendo metal, que fica aquela coisa incandescente? É isso que ele está vendo. Já viu quando vai derreter o ferro, quando está fazendo aço, põe altas temperaturas, põe acho que mais de 2.000 graus Celsius, aí o ferro derrete, aquilo fica brilhando. Não põe a mão não, que dá ruim, irmãos. Mais ou menos isso que ele está vendo. E a sua voz como as muitas águas. Já ouviu o barulho das ondas do mar? Já ouviu o barulho das cachoeiras? Acho que foi Beatriz que esteve lá nas cataratas, né? Michele? A irmã também esteve lá, né? Você ouviu o barulho das águas, das muitas águas? Da queda das águas? Entende? Então ele está descrevendo a voz do Senhor, é como aquela cachoeira das cataratas, do Foz do Iguaçu, mais do que isso. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, aí no versículo 20 vai dizer que as 7 estrelas são 7 mensageiros das 7 igrejas. Anjo, mensageiro. Na palma das suas mãos. Os mensageiros do Senhor. As testemunhas do Senhor. Aqueles que levam a mensagem do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Você crê nisso?
aquele que transmite a mensagem do Senhor, aquele que tem a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus, aquele que é mensageiro do Senhor. Entenda, você está seguro nos braços do Senhor, você está seguro nas mãos dEle, é Ele quem sustenta, é Ele quem guarda, é Ele quem fortalece, é Ele quem mostra o que você deve fazer, é Ele, irmãos. Somente Ele tem este poder. Ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, ou seja, os mensageiros das igrejas estão em suas mãos. E a sua boca, da sua boca, saía uma espada aguda de 2 fios. Agora pensa, a boca saindo uma espada, né? O que é a espada na palavra de Deus? Todos sabem que é a figura da... A palavra de Deus é o quê? Revela lá em Efésios 10, né? A espada do Espírito, mais cortante que espada de 2 gumes, é a palavra de Deus, ou seja, da boca do Filho do Homem. Ele é a própria palavra, ele é a palavra encarnada. Então, o que nós lemos aqui nas Escrituras é Ele na sua essência, Ele é a palavra revelada, Ele é a palavra que chegou até nós, Ele é a palavra viva. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O rosto dele brilha mais que o sol na sua plenitude. Minha esposa, ela tem dom de visão. E às vezes até umas visões ela conta assim que é difícil de decifrar, irmãos. Mas um dia ela falou, quando eu vi o Senhor, mas quando ela fala, eu vi o Senhor no sonho, eu vi numa visão, ela fala, mas o rosto dele eu não conseguia ver porque brilhava muito. Imagina, depois de um dia chuvoso, vem aquele sol de verão na sua plenitude e tenta olhar de frente para ele. Né? É mais do que isso. É tão forte a luz do Senhor, é tão forte, que Saulo de Tarso, quando estava perseguindo a igreja, diz que uma luz muito forte apareceu ao meio-dia, e aquela luz era mais forte que a luz do dia, que a luz do sol. Este é o brilho do rosto de Jesus. A luz dele é tão forte que ofusca o sol, irmãos. A estrela de quinta grandeza. Ofusca. Interessante que quando aparece para Saulo de Tarso, o Senhor se revela para ele assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Só apareceu, só viu a luz, né? João já viu mais detalhado, mas aquela luz forte, brilhante, mais claro que a luz do dia, mais claro que a luz do sol, fez com que ele ficasse cego de tanta claridade. E o Senhor fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui um parêntese, quando a igreja é perseguida, na verdade quem está sendo perseguida é o Senhor. Muita gente não sabe disso. A igreja, nesses 2000 anos, tem sido perseguida. Só que as pessoas que perseguem a igreja, elas pensam que estão perseguindo homens. Eles pensam que estão perseguindo, de repente, uma denominação, ou estão perseguindo um determinado líder. Na verdade, irmãos, estão perseguindo o próprio Cristo. Então, quando ele fala, Saulo, Saulo, porque me persegue, ele fala, quem tu és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Paulo estava perseguindo a igreja do Senhor. Então, tem muita gente cantando de galo, achando que pode destruir a igreja do Senhor. Mas a igreja, como nós falamos, é do Senhor.
e o Senhor sustenta a sua igreja. É verdade que Ele permitirá que muitos até desçam à sepultura como testemunho, como semente, para que o nome dEle seja glorificado, mas Ele trará o juízo no seu tempo. Então, estão alerta, perseguir a igreja, e aqui não é um trocadilho de palavras, não é uma palavra de efeito, de intimidação, está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Aí João fala que ele caiu como se tivesse morto, mas o Senhor põe as mãos sobre ele, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Eu não sei como você pensa a respeito de Jesus, o que você pensa a respeito de Jesus. Eu não sei como você vê Jesus, não sei como você crê em Jesus, não sei, quando se fala em Jesus para você, o que você pensa. Mas João está dizendo aqui, que Jesus se revelando para ele, fala assim: eu sou aquele que morreu, mas está vivo. Eu sou aquele que morreu, mas ressuscitou. Eu sou aquele que morreu, mas venci a morte. Ele diz: eu sou o primeiro, eu também sou o último. Ou seja, ele está dizendo assim: antes de existir todas as coisas, antes de existir o universo, antes de existir todas as coisas, eu sou. Eu já existia. Então João, o apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí no segundo versículo vai dizer: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Quem era o verbo? O verbo é a palavra. Quem é a palavra? O próprio Cristo. Então Ele é o primeiro, Ele também é o último, Ele é autoexistente, Ele cria todas as coisas, e ao mesmo tempo Ele sustenta todo este universo com o poder das suas mãos. Então quero dizer para você que está me ouvindo, de repente você nas redes sociais, que Jesus é Deus. Jesus não é apenas um profeta, como alguns dizem. Jesus não é apenas um personagem histórico, mas Jesus é o próprio Deus que veio em direção à humanidade caída para resgatá-lo, para comprá-lo de volta para Ele. As almas que estavam indo cegamente, perdidas para o inferno, Ele veio para trazer salvação a todo aquele que nele crê. Quantas almas, irmãos, estão indo para o inferno? Quantas pessoas têm tido suas vidas ceifadas por não conhecer o Senhor Jesus? Muitos, quando falam de Jesus, eles colocam Jesus dentro de quatro paredes, como fosse apenas uma religião. Jesus não é uma religião, Jesus é o próprio Deus. E a salvação das nossas almas depende de eu e você conhecê-lo verdadeiramente. A salvação depende de eu e você conhecê-lo pessoalmente. Não tem como eu e você tomar posse da eternidade, da vida eterna, a salvação ou viver no céu, sem conhecê-lo pessoalmente, mais do que isto, sem recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Salvador, porque Ele pagou o preço naquela cruz por mim e por você, o preço requerido pelo próprio Deus, porque o pecado traz separação entre os homens e Deus. Os homens estavam perdidos, a humanidade estava perdida,
Não havia como salvar a si mesmo por causa dos pecados. Os pecados afastam o homem de Deus, mas o próprio Deus se encarnou, tornou-se gente, veio até esta terra, viveu entre nós, sofreu por nós, entregou a vida por nós, derramou o sangue dele naquela cruz, como moeda, como pagamento, para nos comprar de volta para ele. Esta é a maior expressão de amor, Deus dizendo para você, eu te amo, sei que você não pode se salvar, sei que você é pecador e não pode salvar a si mesmo, mas eu mesmo irei até você, eu mesmo pagarei a conta, eu mesmo pagarei o preço no seu lugar, para que não tenha nada que impeça você de chegar até mim. Foi isso que Jesus fez, irmãos. O sangue dele derramado na cruz foi o pagamento. Porque no Velho Testamento dizia, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, ou seja, para que o homem pudesse ter seus pecados perdoados e apagados, precisava pagar um preço, que era derramamento de sangue, mas Jesus veio, derramou o sangue dele, e o sangue dele alcança todos aqueles que se achegam a ele, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele veio por amor a você. Ele ama você. E quando nós pregamos o Evangelho, a mensagem de Cristo, nós não estamos pregando porque somos bons, somos melhores, não. Nós estamos pregando porque um dia nós também ouvimos, porque o mesmo inferno que muita gente está indo, nós estávamos indo, mas nós encontramos o Senhor Jesus. Nós nos encontramos com Ele, Ele nos encontrou, Ele nos mostrou que nós estávamos perdidos, mas Ele falou, eu estou achando vocês. Jesus Cristo derramou o sangue dele, por mim e por você. Esse foi o preço que ele pagou para a nossa salvação. Mas receber Jesus, irmãos, é mais do que crer que ele morreu por nós naquela cruz. Recebê-lo indica que, a partir do momento que eu o reconheço, eu entrego a minha vida ao cuidado dele. Então, quando você recebe Jesus como Senhor, você significa dizer que a partir deste momento em que você tem um encontro com ele, que você o convida para habitar no seu coração, a partir deste momento a sua vida pertence a ele. Senhor, aqui nas Escrituras, na época dos apóstolos, tinha um significado forte. Ser Senhor significava ser dono, ou seja, receber Jesus como Senhor significa dizer que eu o recebo como meu dono. Jesus quer que você se entregue a Ele, para que Ele possa cuidar de você, para que Ele possa habitar em você. Porque Ele, o Deus Todo-Poderoso, que outrora se tornou carne, morreu e ressuscitou, hoje Ele deseja habitar dentro do ser humano, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Você crê nisto? Você já imaginou o próprio Deus, Criador de todo o universo, habitando dentro de você? Só Ele faz isso. Isto é um milagre, isso é uma coisa incrível. Uma vez um jovem falou comigo assim, puxa, antigamente Deus aparecia assim apareceu para Moisés como naquele arbusto, na sarça. O Senhor apareceu para Isaías desta forma, porque com a gente não aparece daquela forma. Eu falei, meu irmão, é mais tremendo do que você imagina. Antigamente ele aparecia fora, mas hoje ele quer morar dentro de você. Isso é mais sublime, isso é mais poderoso, ter o próprio Deus habitando dentro de nós. Isto é incrível, irmãos. O próprio Deus deseja habitar no seu coração. Esse Jesus grande, majestoso, maravilhoso, que o apóstolo está vendo com seus olhos, esse Deus, Jesus, deseja habitar dentro dos nossos corações. E este mesmo Jesus, Ele não obriga você a segui-lo.
Ele te convida. Ele espera que você tome uma decisão. Ele mostra o caminho para mim e para você. Ele mesmo falou, olha, existe 2 caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é o caminho da vida, mas o caminho largo é o caminho da perdição. Escolhei o caminho estreito. Aí ele vai além e fala, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho que eu e você precisa seguir. Jesus é a verdade que eu e você precisa conhecer. Jesus é a vida que eu e você precisa receber. E olha, essa vida não é uma vida biológica, eu estou respirando como estou aqui, é mais do que isso, é a própria vida de Deus habitando dentro de você, e só Ele pode te dar isto. Este é o Jesus glorioso que João está vendo. A santidade está nele. Não há nele coisas impuras. Não há nele injustiça, porque ele é a própria justiça. Ele não apenas ama, mas ele é o próprio amor. Ele é tudo que eu e você precisa de verdade. Quando Jesus falou que ele estava vivo, que tinha ressuscitado, e aparece para João, ele fala amém, aí diz uma outra coisa, para encerrar aqui a nossa palavra. E ele disse, eu tenho as chaves da morte e a chave do inferno. Você acha que o diabo tem poder de te lançar no inferno, irmãos? Não. Nem a chave do inferno está na mão dele. Ele tem poder para te seduzir, para você negar a Jesus, para você buscar outros caminhos, para você negociar, para você não receber Jesus. Isso ele faz, mas a decisão é sua. E a chave da morte do inferno está na mão do Senhor. E só vai para o inferno quem quiser ir. E como a pessoa vai para o inferno? Se rejeitá-lo, simplesmente. Aqueles que não receberem, aqueles que não aceitarem, aqueles que o rejeitarem, infelizmente, irmãos, infelizmente, se você rejeitar a Jesus, se você escolher outro Deus para seguir, se você escolher outros caminhos, a decisão é sua. Mas a consequência também será sua. É a sua escolha. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Sabia disso? Deus deseja salvar a todos. E a palavra de Deus também vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer assim, Cristo morreu por todos, ou seja, o sacrifício de Jesus é para alcançar todas as pessoas, do passado, do presente e do futuro, independente da condição física, independente da condição social, o sacrifício de Jesus alcança todos. Jesus morreu por toda a humanidade, só não vai estar na presença dele quem não quiser, mas a palavra diz, Cristo morreu por todos, para que muitos, e não todos, fossem salvos. Por quê? A decisão é pessoal. É necessário conhecer Jesus. E Ele deseja se revelar a você verdadeiramente. Não deixa para amanhã o que você pode decidir hoje. O dia de teu encontro com Cristo, o dia de teu encontro com o Salvador, é hoje. Porque o amanhã não pertence a nós.
o que você vê, escreve. Se ele não tivesse obedecido, se João não tivesse obedecido, se não tivesse obedecido a palavra do Senhor, essa mensagem não teria chegado até mim, não teria chegado até você, não teria chegado até nós. Mas ele obedeceu a voz do Senhor e deixou escrito aqui que o Senhor Jesus veio, morreu e ressuscitou para te dar a salvação, para te livrar da condenação eterna, para te libertar da consequência do pecado, para te dar uma vida nova, para habitar em seu coração, para trazer sentido à sua vida, para trazer um propósito verdadeiro, real para a sua vida. Ele diz para você: eu te amo, eu te convido, e se você deseja seguir-me, a decisão é pessoal, a decisão é sua. Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, disse Jesus. Ele tem descanso para a sua alma, ele tem a paz para a sua alma, ele é o amor que você precisa receber, ele é tudo que nós precisamos. O Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações.